Olá, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas. O entrevistado de hoje, Murilo Barbosa e Luísa Fernanda, nova geração de cineasta do Amazonas. Bom tê-los aqui, hein? Coisa linda desse casal de cineastas, e eu quero conversar com vocês, eu preciso conversar com vocês, e nós precisamos de motivar tantos outros trilhando pelo caminho do audiovisual. Bem-vindos ao Papo Solto e no Amazonsat, gente. Muito obrigado. Você está muito feliz de estar aqui, com certeza. Sim. E aí, Fernanda, eu sei que tudo isso que começou com vocês, começou na universidade, vocês fazendo a faculdade de letras, né? E de repente vocês pegam essa estrutura do conhecimento, né? E porque escrevem bem, conseguem textualizar muito bem, dentro desse conceito da textualização e do domínio da língua portuguesa, começaram talvez a criar os primeiros roteiros, né? E assim, eu acredito que tenha começado o interesse de vocês pelo cinema. Talvez eu vá acertar. Começou muito antes, começou quando a gente era criança, sabe? Quer dizer, eu não sei como é que ele era antes a gente não se conhecia, na verdade, mas conversando depois a gente percebeu que a gente já tinha um gosto pelo cinema desde pequeno. Só faltava mesmo o destino encontrar a gente, fazer a gente se unir. Mas acho que desde criança, o primeiro filme que eu vi no cinema, e foi no cinema de rua, lá do centro, que eu acho que não foi o Chaplin não, foi outro cinema. Foi o Homem-Aranha. E eu lembro até hoje da sensação de ver explosão e de ver o Homem-Aranha pulando. Então, aquilo me fascinou de uma tal forma assim que eu fiquei perplexa. Até hoje, quando eu tenho alguma ansiedade, algum receio, algum medo, eu assisto o filme para eu ficar absorvida, sabe? É o que a gente chama, aprendi isso na faculdade, de catarse. Você sentir a dor do personagem, sentir a dor do outro. Então, começou desde pequena. E aí, só que aí meus pais, eles compram muitos livros, principalmente de arte, de cinema, não de muito de moda, mas de cinema, de pintura, de escultura, de escritores. Aí eu comecei a ler, mas assim, eu não aprofundei que nem o Murilo, porque ele sabe muita coisa de cinema. Às vezes eu ficava lá em casa, eu pegava uma Barta, uma enciclopédia de cinema, aí eu começava a perguntar em que ano aconteceu a primeira exibição do cinema, qual é o nome dos irmãos do Warner Brothers, e ele sabe de tudo. E aí a gente era só amigo na faculdade e ele me levava pra parada de ônibus e o papo era só cinema. Qual filme tu assistiu? Eu gostei do enredo de Star Wars. E foi assim que a gente conversava muito. Legal. Murilo, conte a história aí, você agora. No meu caso, eu não vou lembrar exatamente da minha primeira infância, mas meu pai disse que quando eu era pequeno, de colo ainda, meus pais já me levavam no cinema. Meu pai disse que o primeiro filme que eu vi no cinema foi O Último Grande Herói, do Arnold Schwarzenegger. E a partir dali eu fui em vários, eu via muito filme da Disney no cinema. Eu lembro perfeitamente de ver Tarzan, Mulan, Hércules, eu vi muita coisa no cinema desde pequeno. E aí, depois de um tempo, meu pai comprou o primeiro videocassete lá de casa, a gente começou a alugar vários filmes na locadora de fita de vídeo. Depois veio pro DVD. Às vezes eu gravava filme da televisão, de madrugada, às vezes eu ia dormir, eu deixava gravando a fita de vídeo lá no Corujão para assistir de manhã. Eu sempre fui muito ligado com filme desde pequeno, sempre, até hoje eu sou. Aqui atrás é uma prateleira cheia de filme, um monte de DVD aqui, tem vários filmes aqui atrás. Então, muito forte para mim, muito pequeno. Que legal, né? Quer dizer, a vontade, né? A história, porque as pessoas vão saber da sua história até o último bloco, que você é um cineasta, é a nova geração de cineasta, e eles estão conhecendo por onde você começou, né? Vocês dois como cineasta, até a gente aprofundar mais. Fernanda, o teu lado do cinema vai para que linha? Da ação, do terror, do abstrato? Qual é o lado do cinema que você gosta? Da mensagem? Vai mais para aventura e romance. Eu até estou com umas ideias, eu queria trabalhar o que a gente chama de road movie, o filme da estrada,
porque é legal ver. Eu gosto muito, eu amo assim a história. Eu gosto de ver o passar do tempo e como as coisas evoluem, como algumas coisas morrem para nascer outras. Então, eu gosto da linha histórica, do romance e da aventura. Então, eu estou pensando em juntar tudo isso, tudo que eu gosto, para fazer um filme, para ver, sabe, a viagem de um personagem desde o início, quando ele não sabe de nada, quando ele é uma folha em branco, até no momento em que ele reúne todas as experiências de todas as pessoas que ele vai conhecendo no meio do caminho para aprender, para ter uma lição no final da vida, no final do percurso dele. Então, eu gosto muito de romance, eu gosto de ver paixão, amor, sabe, à primeira vista, eu acredito muito nisso. Em Príncipe Encantada. Aqueles coraçãozinhos subindo, bota aí no telão aquele monte de romântico de coraçãozinho, os emojis todinhos, né? Eu gosto, acho que a gente é de Manaus, né? E a gente, como assim, cultura, dá para perceber que nós não damos muito valor. E eu era essa pessoa que não dava valor até o início da faculdade, porque eu acho que a faculdade assim abre o nosso caminho, abre portas, e às vezes força, né, você a pensar, e dói muito. Muito mesmo, né? A ler muita coisa sobre Manaus, ainda não li muito. Eu quero muito um dia poder fazer um filme de quando Manaus era da década de 40, 50, sabe? Porque é maravilhoso ver como era, sabe, a parte histórica, os monumentos históricos daqui de Manaus, onde tinha um bondinho antes de começar. Muito legal. Assim, muito único, sabe? É muita coisa. Assim, viajo muito para Manaus. Que legal. Olha, o nosso bloco chegou ao seu final. No próximo bloco, eu vou pedir para que o Murilo fale qual é o estilo dele. O seu é romântico e aventura, né? Eu estou adorando tudo isso, acho que pegou bem. Pequeno intervalo comercial, Vicente, a gente volta já já. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balbina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. Governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto dessa semana. Privilégio de entrevistar um casal de jovens, cineasta, nova geração de cineasta do Amazonas, né? Então, isso é super importante. Murilo, no final do último bloco que nós acabamos de assistir, a Fernanda falou qual é a preferência dela pelos filmes romântico e de ação. E o Murilo? E essa história? Não vai me dizer que você vai criar um Tarzan no meio da floresta amazônica, né? Na verdade, eu gosto de vários tipos de filme, né? O gênero ação, na verdade, ação, aquele filme da pessoa que está sempre atirando, aquela pessoa que está batendo, eu não gosto muito, não. Eu gosto mais daqueles filmes que fazem a gente pensar um pouco na vida, refletir na vida, assim. Uns filmes com drama psicológico, alguma coisa assim. Eu gosto muito de aventura. Indiana Jones, eu amo Indiana Jones, Star Wars, mas eu gosto mais daquelas histórias que fazem a gente pensar mesmo, né? A gente sempre assiste muito filme aqui em casa e a gente sempre assiste muita coisa antiga, porque a gente gosta de tentar aprender com os pioneiros do cinema, né? Porque a gente
é uma espécie de cineasta que faz o trabalho chamado cinema de guerrilha, que é aquele cinema que não tem muito patrocínio, que não tem dinheiro, né? A pessoa que filma com uma câmera que não é totalmente profissional, que filma com um celular com uma imagem melhor. Então a gente gosta muito de ver os filmes mais antigos, lá o Chaplin, para a gente poder ter uma noção de como eles faziam, sem muito custo. A gente vê muita coisa do cinema italiano. Ultimamente a gente começou a ver bastante coisa do cinema italiano, os filmes do Fellini ali, dos anos 40, do pós-guerra, que é uma época em que eles não tinham realmente muito recurso, porque a guerra acabou com a Itália naquela época, eles não tinham dinheiro para nada, nem câmera direita eles tinham. Eles começavam a filmar de várias formas, a gente tenta um pouco pegar esse contexto deles para a gente poder utilizar por aqui. A gente vai tentando do nosso jeito, o chamado cinema de guerrilha. Então a gente assiste muita coisa, tanto por gostar mesmo, quanto para aprender. A gente sempre procura aprender. Eu costumo comprar filme até hoje, não só por causa do filme em si, mas para ver os bastidores. Então, às vezes, eu compro mais um filme pensando nos bastidores do que no próprio filme. Porque nos bastidores a gente aprende muita coisa. Então, eu sempre tento incrementar um pouco nas coisas que a gente faz por aqui. Tem fundamento, porque eu acredito que os filmes antigos, eles mostravam um pouco o que acontecia, né, nos bastidores. Hoje não tem muito de mostrar os bastidores, não, né? Ou é impressão minha nos filmes atuais, né? Porque hoje você não precisa de comprar um iOS, você pode ter qualquer outro, né? Eu não sei se vocês usam, né? Mas eu soube que, olha bem, tá aqui a câmera que a gente começou, né? Olha aí, ó, TRV-17, né? E você falou lá na Itália com o que eles filmavam. Eu e o Vicente começamos a televisão com essa TRV-17 aqui, né? E eu comecei o nafesta.com tirando fotos em Manaus com essa câmera. Olha aí, a minha câmera, gente, foi com essa câmera que começou o nafesta.com e a minha história na comunicação. Tá aqui o visor dela, ok? Para quem não conhece. Tá aqui o disquete, gente, ó. Um disquete que cabia só 10 fotos. E a quantidade de pixel era 480 por alguma coisa, eu não sei a proporção. Agora, Fernanda, mostra aí a sua filmadora para eles, mostra aí para mim. Olha que coisa interessante. Para a gente mostrar um pouco do cinema. Olha aí o que a Fernanda está mostrando, olha aí. Né? Tem que acreditar, a gente tem que inovar, né? Agora, um jovem na era digital viram essa câmera e compraram. Me explica por quê, Fernanda, que você comprou. Você comprou mais para decorar? Não, eu comprei porque eu queria usá-la, só que aí eu descobri, a pessoa me vendeu por R$200 e ele disse que estava funcionando, e tá, só que a questão é que tem que ter o filme dela, e eu acho que o filme, ele meio que também é a bateria da câmera. E aí eu ainda não achei. Eu procurei vários tutoriais na internet e a maioria ou está em francês ou está em inglês. Porque lá eles ainda dão valor para essas câmeras e para a funcionalidade delas. E eles ainda produzem, mas ela parou de ser fabricada, eu acho que na década de 70. Ela é do final da década de 60. E ela faz um barulhinho estranho, que eu não sei do que é, mas assim, eu sou doida para desmontar ela todinha. Vocês se conheceram na faculdade, né? Virou uma história de amor e uma história de profissão. Quais são os desafios que vocês estão tendo para produzir cinema no Amazonas? Existem patrocinadores, as pessoas estão preocupadas, normalmente vocês estão correndo atrás de editais aqui e fora de Manaus? Na verdade, no começo, eu comecei a fazer os primeiros cursos, as primeiras oficinas de cinema, tem 2 anos, foi 2019. Naquele momento em questão, eu ficava um pouco na dúvida de como seria o futuro, porque a gente não estava vendo muito retorno de patrocínio, né? Ano passado, a gente percebeu uma mudança enorme, porque ano passado, um curta daqui, de Manaus, chamado Barco e Rio, ele fez história para o cinema amazonense. Ano passado, ele ganhou 4 prêmios no Festival de Gramado. E quando isso aconteceu, de repente surgiu um monte de edital, um monte de proposta, um monte de gente querendo patrocinar. De repente, todo mundo estava com o olho virado para cá para a gente. Então, agora sim a gente está percebendo que tem realmente muita gente valorizando. É como se depois desses prêmios do Barco e o Rio, parece que agora começaram a valorizar um pouco o cinema, o audiovisual daqui do Amazonas, porque eu já tenho percebido
que aqui tem muitos curtas de muito tempo atrás, 10 anos atrás, lá na época do festival do Teatro Amazonas, do Amazonas Film Festival, tem muitos trabalhos daquela época, eu lembro do Rambu e muita coisa legal daquela época, mas só agora que o pessoal está começando a valorizar. Eu quero dizer para vocês que a gente já fez mais um bloco, passou muito rápido, né? Você não pensou que o papo seria tão solto assim, pensou? Não. Realmente. E que seria tão bagunçado assim como eu sou, Fernando. Tio Adão é muito brincalhão, muito íntimo, né? Imagina lá na balada que aquele tal, mas tem que ser assim. Por isso que é papo solto, né? Entendi. Exatamente. Sim, com certeza. Tem Vamos que ser lá. mesmo. Então nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já falando da história do filme da Flávia Redman, que é um filme de amazonenses para o mundo ver. Voltamos já. O silêncio prevalece e a tortura começa. O que acontece quando as portas se fecham? Por Deus! Não faças isso! Rapaziada, estamos de volta com esse papo mais do que solto, Murilo e Fernanda, este casal de cineasta da nova geração do século XXI. E é importante que todos nós, as empresas que têm interesse em patrocinar o interior do Amazonas, que também pode ter a probabilidade de fazer um filme sobre a sua história, como Coari, como Tefé, como Tabatinga, como Benjamin Constant. Bom, Murilo, eu sei que vocês têm um roteiro da Flávia Redman e vocês conseguiram fazer um filme, um pouquinho dos desafios, um pouquinho do que vocês esperam. Ele ultrapassa a barreira da Amazônia. Na verdade, esse projeto chegou para a gente muito de surpresa. Foi a Flávia Redman, ela escreveu um poema chamado Inverno Torturador. E aí ela entrou em contato com Aquiles, que é um ator muito famoso aqui na cidade, e ele que entrou em contato com a gente, porque a gente é muito amigo já tem um tempo, e aí a partir daí tudo começou a acontecer, a gente começou a sentar junto aqui, nós quatro, nós dois, o Aquiles e a Flávia, a gente sentou, a gente olhou o poema dela, a gente criou o storyboard, a gente fez um roteiro, e a partir daí as ideias foram surgindo. Aí a ideia é passar o poema para o formato audiovisual, e foi bem interessante. Nesse projeto, Inverno Torturador, eu sou o diretor de fotografia e a Fernanda é a assistente de fotografia. No caso, eu sou a pessoa que fica filmando, eu sou a pessoa que fica ali procurando um ângulo, vendo aquilo, vendo isso, e ela é a pessoa que assistencia a iluminação, né, para ficar bem interessante, ficar claro, ficar escuro, ficar meio termo. E é um projeto que está sendo muito interessante. É um curta-metragem. Qual é a mensagem mais forte do filme? Fernanda, você que é mulher, sente mais? Eu acho que tem o tema principal é o abuso sexual. Então, a mensagem principal, na verdade, é um alerta, porque o curta fala sobre o aumento do abuso sexual, do assédio sexual dentro de casa durante a pandemia. Então, o poema, o curta, ele a mensagem dele é isso, é um alerta para que a gente, digamos assim, se for um abuso sexual de um menor, é para que os pais fiquem de olho. Agora, se for de duas pessoas adultas, por exemplo, uma mulher, é a questão da conscientização, porque
tem a questão dos vizinhos, dos parentes saberem que está acontecendo isso e não falarem nada. Eu nunca gostei de ver alguém sendo assediado, principalmente nós mulheres, sendo assediadas ou ver algum estupro. Isso é uma coisa muito marcante para mim. Eu nunca sofri, graças a Deus, espero que não aconteça isso comigo, mas é um assunto que mexe comigo. E quando a Flávia ela trouxe para a gente esse tema e pediu para que a gente transformasse em curta, eu fiquei assim com o meu coração batendo aceleradamente, porque eu fiquei com medo do que fosse acontecer. Aí o Murilo conversou comigo e falou, olha, eu quero que tu esteja aqui com a gente, eu quero que tu veja. E nesse eu ver, eu acabei entrando e eu fiz também o trabalho de still making off, que é você filmar, você fotografar os bastidores. Então, ver o poema dela se transformando no curta e ver que ela tem essa consciência, né, a Flávia, foi muito importante para que eu entendesse, sabe, e não transformasse isso numa coisa horrível. Sempre dá pra gente retornar, dá pra gente se perdoar, dá pra gente perdoar o outro. Mas não dá para permitir. Não dá para permitir, né? Você está coberta de razão e eu comungo. Este mês de maio é o alerta, né? O abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu estou extremamente claro. Esse foi o motivo do apelido Tio Adão. Por quê? Eu criei uma barreira. É o Tio Adão. Então, abraçava o tio. Eu não deixava e nunca deixei ultrapassar a linha do limite. Respeito, cobro e sempre vou cobrar quando tiver agressão contra crianças, adolescentes, mulheres, preconceitos, etc. Murilo, a sua opinião sobre a mensagem do curta? Bem, eu acho muito importante, de verdade. O tema, quando ela falou na primeira vez, eu realmente não tinha parado para atentar nesse detalhe, mas aí ela trouxe o tema pra gente e realmente a gente foi pesquisar e as estatísticas realmente mostram que em tempos de pandemia, que está todo mundo isolado em casa, sem poder sair, as pessoas estão sendo mais abusadas. E não tem para quem falar. Antes, a criança ela ia para a escola. Na escola, ela poderia avisar o professor ou poderia avisar alguém mais velho que em casa estava sendo abusado, mas agora nem isso. Então, e várias outras ocasiões que acontecem dentro de casa que a gente não sabe. Está todo mundo sem sair de casa isolado, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, aumentou consideravelmente o número de abuso sexual, tanto em criança, adolescente, como em própria adulta mesmo. Casais de namorados, né? Às vezes tem um abuso ali que o homem quer e ela não quer, mas ele força. Casados. É por isso que a gente também percebeu que aumentou muito o número de divórcios durante esse momento de pandemia também. Que todo mundo começou a ficar muito tempo em casa e... enjoar da cara do outro porque não tem amor. Né? Eu acho realmente uma mensagem muito importante. É um alerta realmente para toda a população poder pensar e refletir um pouco mais nisso, né? Tentar socorrer essas pessoas que não tem para quem pedir socorro dentro de casa. É muito complicado. Murilo e Fernanda, pode não parecer, mas o nosso último bloco do programa está chegando ao seu final. Eu adorei a entrevista, eu adorei que nós conseguimos navegar em vários momentos. Você viu que 30 minutos a gente está faltando um monte de coisa para vocês falarem, né? Assim, qual é a mensagem de vocês? Tem alguma coisa a acrescentar? Porque é a hora de vocês finalizarem o programa O Papo Solto dessa semana. Eu adorei vocês dois e não esqueçam que vocês dois serão eu e ela, né? Vocês podem ter uma coluna Eu e Ela para vocês escreverem aqui no www.vironews.com.br o que vocês quiserem. A sua mensagem para a gente encerrar o programa, meu brother. Bem, a gente está muito agradecido de estar aqui, com certeza, porque realmente as pessoas que assistem o programa elas vão conhecer o nosso trabalho, vão saber que a gente existe, vão começar a tentar valorizar um pouco mais a cultura do audiovisual aqui no Amazonas. Eu queria agradecer pela participação, eu queria agradecer a Flávia, porque sem ela a gente não estaria aqui. Eu acho que é isso, e também deixar o alerta, né, do curta, que as pessoas elas se identifiquem, que elas possam ter voz perante a todo tipo de abuso. Muito obrigado, e eu quero encerrar o programa com esses dois
fantástico cineasta da Amazônia no telão, e eu tendo o privilégio de dizer só isso: AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia.